Domingo 6 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, por aqui, tudo tranquilo. Até agora, né? O dia tá lindo, maravilhoso, mas lembra que tiveram uns dias aí que pintaram uns marimbondos, uma abelha querendo atenção. Então aí abri aqui a janela uma hora, e saí, voltei. Quando eu volto, cara, tem 8 abelhas. 8. Espalhadas assim. Uma aqui na estante, outra perto da janela, outra aqui na mesa, outra dando uns rolês, sacando. Eu falei, pronto. Tava reclamando da obra? Tá uma colmeia aí do teu lado. Pude conduzi-las cada uma para janela, né? Importante frisar que não nem machuquei nenhuma delas, né? Sempre pegando ali com papel e jogando, às vezes abanando quando elas estavam no voo e temendo que elas possam se tornar coadjuvante nos próximos programas. E temer é um verbo, né? Porque eu fico imaginando aquela hora que eu vou para a árvore e já aparece uma abelha no meio do caminho. Caraca, deu tudo. Enfim, né, isso conversa diretamente com o que eu estava comentando ontem, né, sobre o climatismo, o fato de ser completamente aberto. Né. Tem outra coisa que eu não frisei, que a Marta até colocou isso no comentário, obrigado por lembrar, que tipo, pô, tudo bem, imagina que o Matias vai editar cada vez o programa, não só o trabalho de fazer, né, e tem todo um trabalho anterior, né, porque eu não sento aqui e começo a falar da minha cabeça, né, claro que eu estou revendo, reassistindo, relendo e sabendo mais sobre cada uma das coisas que eu vou falar aqui, né. Aprendo muito, então tem um trabalho de pesquisa. Ela comenta exatamente isso, né? Imagina que eu tivesse que editar todo dia o vídeo, tá louco? Não. Inclusive o Altos Massa, que é o programa que eu faço com o Pablo está começando a editar, vocês vão ver. Quem já colabora com o meu trabalho já assistiu e vê que tem uma série de trechos editados. Ele até optou por aquelas transições bem bregas, eu achei ótimo. Eu achei brega assim, na hora que eu. Sabe aquela coisa da página passando, a cortina abrindo? Aquelas transições de PowerPoint bem fuleira. Eu falei, pô, é isso aí, Pablo. E ele está curtindo editar, e beleza, temos um programa editado. Do mesmo jeito que o André queria fazer a vinheta pro Sininho, sabe? Beleza, temos um programa com vinheta. Eventualmente a Polly comenta, posso emendar e tal? Tranquilo. Isso nesse sentido não é um trabalho coletivo que eu tenho feito, mas ao mesmo tempo sou só eu que faço. Porque eu que pauto, eu que puxo, eu que atualizo, então eventualmente eu que tive que tirar as abelhas aqui antes de começar a gravação e eu que estou torcendo para que elas não voltem aí em breve. Mas enfim, né, só continuando um pouco o papo de ontem, né? E hoje mesmo eu recebi um e-mail. E aí, galera do Trabalho Sujo? Vocês são demais, adoro vocês, adoro o trabalho de vocês. Então, tem vocês. Tem, claro, né? Todo esse povo que eu tô falando, o Dodô, os Esquema, a Poli, o Pablo, o Graciotti, todas as pessoas que eu entrevistei, mas quem tá por trás disso tudo só eu. Assim, curto, saca? E talvez esse fato de começar a compartilhar o trabalho com mais gente, inclusive o que eu tenho feito, tanto nas videoconferências, né, aquele poema lá que eu li ontem, que pra mim aí fica até um toque na lista de discussão, termina onde eu parei ontem, tá ali, pá. Vocês colocaram depois sem demérito, mas acabou sobrando. Achei que o final ali, o acaso ditou. E o Ormando começou um outro poema, ali para mim é outra coisa também, né? Então, a hora que começa a falar, enfim, isso tudo acontece na lista de discussão do Climatias, que é uma lista de troca de e-mails que eu incluo quem comparece às videoconferências. Provavelmente no próximo domingo a gente realiza mais um, infelizmente esse domingo. Esse mês de setembro, para ser bem sincero, eu nem devia estar fazendo Climatias, a quantidade de trabalho que eu tenho. Mas, enfim, vou dar um jeito aqui e conseguir resolver. Depois eu vou contar e aí vocês vão entender. Caralho, Mantia, tá bom. Já já também vou falar da tradução, acredito aí que em breve eu posso dizer qual é o livro que eu traduzi e quando vai ser lançado, isso está sendo resolvido aí, espero que logo falo disso. E também
como é que fala? Perdi o fio da meada. Fui chamar aqui minha convidada e não lembro mais o que eu ia falar. Tem um detalhe antes disso, né? Domingo é dia de disco, 2 clássicos, 2 discos. Nossa, meu, sério, sério, que discos maravilhosos. Pode caçar aí no Spotify, sabe, se você quiser, para deixar rolando enquanto eu tô falando, assim, recomendo. E não tá gravado nem o DM, nem o Lovecraft Country Blues do episódio 3. Isso tudo deve acontecer entre o domingo e a segunda-feira. Amanhã é feriado, inclusive, né? Tá sabendo? Eu nem sei se esse feriado conta. Porque eles anteciparam os feriados ontem, antes, enfim, né? Essa vida que a gente tá vivendo também. Feriado com defina feriado. Enfim. Então, antes de falar desses 2 discos, e após lamentar a ausência do DM e do Lovecraft Country Blues pro domingo ainda de dia, né, vou chamar a minha querida amiga Lulina para dar suas dicas de quarentena. Diga lá, Lu. Oi, Matias. Tô aqui para falar das minhas dicas de quarentena. Minha primeira dica é de um livro. É um livro que eu ainda tô lendo, mas eu já posso recomendar, que é esse aqui, Falso Espelho. É um livro sobre a nossa construção da identidade e sobre a autoilusão. É bem interessante. O primeiro capítulo ele é sobre a internet, e aí é ótimo para você ler nesse momento, né, onde a gente está tão conectado o tempo inteiro nas redes sociais, né, já que a gente não está saindo de casa, a gente continua com essa agitação social, né, virtual. Então é bem interessante assim, as reflexões que esse livro traz. Que mais? A minha segunda dica, ainda também nesse tema internet, é um disco. O disco do Negro Léo, Desejo de Lacrar, nome maravilhoso. E o disco também é sensacional. Eu tenho um carinho muito grande por esse disco porque ele estava sendo gravado na época que eu estava gravando o Desfaz de Conta na YB. Então eu chegava, eles estavam gravando, a gente meio que trocava de lugar no estúdio. Então eu já vinha conhecendo algumas criações ali e achando bem interessante. E agora com o disco pronto, ele é maravilhoso, muito inventivo, muito inteligente. Então fica aí a dica, Desejo de Lacrar, do Negro Léo. E minha terceira dica é para quem gosta de deixar a TV ligada ali, né, para dar uma movimentadinha na casa, enfim. Minha sugestão é deixar menos em canais de notícias e tentar abrir aí um espaço para canais diferentes. No meu caso, um canal que tem trazido uma alegria gigante para minha rotina é o canal Arte 1. Então eu deixo a TV ligada lá e de vez em quando aparecem documentários sobre pintores, espetáculos de dança. Então isso na rotina traz uma riqueza, um respiro maravilhoso, assim. Tem me ajudado bastante, tem sido uma grande companhia esse Arte 1 aí durante essa quarentena. E fora que você assiste aí um documentário sobre um pintor, que aí você vê as condições adversas que ele passou nos tempos dele, da sociedade dele, todas as questões. Então você vê também que, como esse momento, você começa a ter uma certa paciência com esse momento, né? De enxergar de um outro jeito, mais a longo prazo, que às vezes esse momento tão triste que a gente está vivendo, tanta coisa ruim acontecendo, às vezes pode trazer também uma provocação, um questionamento muito maior para a gente, né, devolver isso com criações, com transformações, enfim. Então é isso, meu querido. Essas são as minhas dicas. Espero que vocês gostem. Beijo. Tchau. Beijo, Lu. Adorei as dicas. Nego Léo, nem preciso falar, né? Escasso, já falei aqui, já recomendei, inclusive. E aí aproveito para recomendar o próprio disco da Lu, né? Que ela falou aí, o Desfaz de Conta, que é o disco hi-fi dela. Ela que sempre tem essa característica de uma sonoridade mais crua e lo-fi. Ela resolveu, não, vou fazer um disco sério, como se os outros não fossem, né? Amo Lulina. E ela deu esse passo aí que realmente, né? O Talhari produziu o disco e deu uma profundidade, um corpo para uma sonoridade da Lulina que leva as letras dela e as canções para um outro patamar, né?
Eu amo o patamar que a Lulina trabalha, sério. Vocês precisam ouvir, cara. A Lulina é muito foda. Se você conhece, você sabe do que eu tô falando, né? Aproveitando então, vamos falar, já dei essa primeira dica aí, ficou de lambuja. Desfaz de conta, o disco que a Lulina lançou em 2019, e se você gostou, vai atrás, depois ouve o Cristalina, depois vai caçando as coisas dela, né? Tem coisas no YouTube, você só vai encontrar no YouTube. Ela é foda. E tem novidades vindo aí, pelo que ela me antecipou. Vou puxar então outro disco brasileiro clássico. Não tenho vinil, queria ter. Um dia terei, quem sabe. Júpiter Maçã, a sétima efervescência. Uma pedra fundamental da psicodelia brasileira, do rock gaúcho, dos anos 90, sabe? O Júpiter é um personagem fundamental na história da música pop brasileira. Transgrediu aí alguns parâmetros e sempre foi contra a corrente, uma série de polêmicas relacionadas ao nome dele, mas ao mesmo tempo é um cara que não parava, um cara que assumia diferentes personalidades e o tempo todo abria universos inteiros, influenciando um monte de gente a cada nova faceta, né? Ele que começou como integrante do TNT, fundou os Cascaveletes, a Graforé é outro papo, confundi, ó, foi mal aí, Frank. Fundou os Cascaveletes, que é tipo os Stooges do, do rock gaúcho, né? E rock gaúcho pensando como um gênero, né? Esse gênero que pra mim eu acho que até comentei isso, pra mim é perfeitamente amalgamado exatamente no Coisa de Louco 2, que é o primeiro disco da Graforé Filarmônica. Não tem a ver com Liverpool, sabe, com outras bandas tradicionais do Rio Grande do Sul, mas essa coisa meio jovem guarda, meio psicodélica, meio nonsense, meio humorístico, que tem a ver com rock and roll, né? Tem a ver com Cachorro Grande, Video Hits, enfim. Acho que tem essa sonoridade rock gaúcho que começa no Coisa de Louco 2. Não, começa assim, no sentido de fechado 100%, né? A quantidade de artistas que foi influenciado por essa cena, que começa exatamente com os Cascaveletes, que é esse grupo, esse New York Dolls gaúcho que abre esse universo inteiro, com a presença tanto do Frank Jorge, que depois vai fazer a Graforréia, quanto do Neivan Soria, né, que tem sua própria carreira solo, e, claro, Flávio Basso, Júpiter Maçã, que assume essa nova personalidade com o fim do Cascaveletes. Né? Ele primeiro lança aí um projeto chamado Júpiter Maçã e os Pereiras Azuis, que começa aqui em São Paulo, se não me engano. Tem uma história assim, inclusive muito boa a biografia. Acho que eu já comentei sobre a biografia aqui, se não me engano, do Pedro Brant, que já deu suas dicas aqui, e o Cristiano Bastos. Os dois escreveram a biografia juntos, chama Vida e Obras, eu acho só. Vida e Obra, Efervescente Vida e Obra, acho que esse é o nome da biografia. E conta exatamente o momento em que ele conheceu a banda que se tornou o Pereiras Azuis. Eu não lembro se a banda já tinha esse nome. Ele fica um tempo como... Não era Júpiter Apple, era outro nome. Não sei o que é Apple. Que é uma época que ele entra numa fase folk. Logo depois do Cascaveletes ele entra nessa fase só tocando violão, bem Dylan. E aí ele encontra essa banda aqui em São Paulo. Ele encontra ali no Bexiga, a banda tocando num lugar... Nossa, é uma história tão louca. Que era uma casa noturna... Putz, fala que o livro não tá fácil aqui, senão eu já puxava aqui e falava isso. Era uma casa noturna que veio essa banda, acho que de Campo Grande. E tipo, a gente tá precisando de um lugar pra morar e os caras trocam... beleza, a gente toca aqui desde que você deixa a gente morar e pague comida, e os caras viram a banda residente desse lugar. E aí tem uma conexão do dono desse lugar, é o responsável por fazer um jogo chamado Persona, que tem um disco clássico da psicodelia brasileira, mas isso é outra história. Mas tem essa conexão aí, né? Um jogo que é inspirado no Persona do Bergman, se não me engano. Eu tenho essa onda. Olha que loucura. Um jogo de tabuleiro, tipo Grow, Estrela, que
por conta do jogo, resolveram, vamos gravar um disco para ser meio que a trilha sonora do jogo. E esse disco é um clássico da psicodelia brasileira. E essa banda tocava no lugar que o cara que inventou esse jogo tinha, ali no Bexiga, aqui em São Paulo. E o Júpiter cai de paraquedas, vê aquela banda, e a banda tocando tudo, né? Doors, Creedence, Mutantes. O Júpiter cola no cara e aí abre-se esse outro universo. Né? É o segundo maior capítulo da psicodelia no Brasil, né? Antes dele, claro que é os Mutantes, né? O momento que os Mutantes começam e ensinam ali para o Brasil o que é a psicodelia. E aí antes do Júpiter, esse segundo grande momento era o Violeta de Outono, uma banda ao mesmo tempo psicodélica e pós-punk. Fábio Golfetti, né, grande brother e grande líder dessa banda, né, o cabeça por trás de tudo, guitarrista incrível, uma pessoa também sensacional, demarcou ali. Mas o lance é que o Júpiter, ele não só ele talvez não tenha uma popularidade tão grande, né? O Violeta de Outono, por estar ali no meio dos anos 80, que era aquele momento ali que o rock brasileiro tinha uma exposição muito grande, o Violeta talvez tenha tido um alcance maior do que o Júpiter. Mas o Júpiter, ele expande mais o conceito psicodélico numa época em que a psicodelia não estava em voga, né? Então, se hoje a gente tem, sei lá, Bulgarins, o Terno, mesmo o Mofo, que apareceu logo depois, é basicamente porque o Júpiter virou e falou, cara, tem isso aqui, ó, esse rock psicodélico dos anos 60, isso faz muito sentido nos anos 90. E ele faz esse disco que é tipo, você pega assim, cara, ó, é uma coletânea, cara. Lugar do Caralho, As Tortas e as Cucas, Querida Superiste, Mr. Frog, Pictures and Paintings, Eu e Minha Ex, Walter Vitor, As Outras Que Me Querem, Sociedades Humanoides Fantásticas, O Novo Namorado, Miss Lexotan, 6MG Garota, Freaking Alice, Hippie Under Groove, Essência Interior, Canção Pra Dormir e Sétima Efervescência Intergaláctica, que é gravado com outra banda, né? Na verdade com os irmãos Caruso. Eita, tá vivo aqui. O Glauco na bateria e o Emerson no baixo. O Júpiter assume guitarras, violões, craviolas de 12, teclados, harmônicas, gnomos, percussão, bolhas. Todos os vocais solo e backing. Tá aqui o Júpiter. Essa foto clássica do encarte. O desenho também é um desenho do Júpiter, que está no CD. Ele saiu primeiro em CD, né? Essa outra imagem aqui também. Clássica. E essas músicas todas, elas reverberam, cada uma delas com sua própria vida. É uma ou outra música dessa que não é um hit. Não um hit no sentido de todo mundo conhece, mas uma música que funciona por si só. E ao enfileirar uma atrás da outra, o Júpiter faz um disco irrepreensível, é uma obra-prima, é o grande momento da sua carreira, tanto que o nome Júpiter Maçã, por mais que ele tenha mudado em outras fases, é o nome que se mantém, ele é conhecido como Júpiter Maçã especificamente por causa desse disco, e assim, ele abre todo um outro universo a partir disso. É bem foda, bem foda. Quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece, por favor, e eventualmente ser uma coisa meio de susto, assim, né? O Sétima não é um disco sutil, não é um disco delicado, é um disco bem na cara, assim, ele é meio punk rock, no sentido tanto do ataque das músicas quanto da abordagem das letras, né? Ele é essencialmente psicodélico, mas ele tem uma coisa, não digo propriamente truculenta nem agressiva, mas mais enfática, mais de uma vez, assim. Uma outra música cai para um lado da leveza, da delicadeza, né, que é a irmã da psicodelia, mas no geral é sempre um atordou. E aí eu vou falar desse outro disco maravilhoso. What's Going On, do Marvin Gaye. A história desse disco é um filme. Isso é um filme. Eu não sei como é que alguém não pegou e contou a história de What's Going On. Num outro formato, assim. Marvin Gaye, né? Claro que todo mundo conhece hoje ele, principalmente por conta desse disco. Era um dos principais nomes da Motown, né?
Ele assina com a Motown em 1961. A Motown, para quem não sabe, era a gravadora baseada em Detroit, nos Estados Unidos, que o seu criador, visionário Berry Gordy, tem uma sacada, duas sacadas, né? A primeira é, ele é de Detroit, a cidade que criou o conceito de linha de montagem, né? Toda a questão de Detroit está associada à indústria automobilística norte-americana e a uma criação do Henry Ford, que acontece no começo do século XX. Que é, em vez de a gente fazer um carro por vez, a gente vai passando peça por peça e cada etapa vai sendo colocada. Então primeiro a gente faz o chassi, depois a gente coloca as rodas, depois a gente coloca a carcaça. E cada funcionário vai se especializando num determinado degrau dessa produção. E o Berry Gordy, querendo investir em música pop, ele fala assim, cara, é claro que eu estou resumindo uma coisa que demorou mais tempo para cair essa ficha. Eu consigo aplicar essa lógica para a produção musical. No sentido que eu tenho uma banda, eu posso ter grupos de compositores, e cantores, e produtores. E aí eu consigo fazer com que letristas e compositores escrevam para determinados artistas e aos poucos a gente encarna essa linha de produção. E a outra sacada é vender música negra sem necessariamente dizer que está vendendo música negra. Ele começa a fazer o que depois a gente conhece por soul music, sem dizer que tipo de som, né? Porque o próprio termo soul music é um termo que vai surgindo à medida que os anos 60 vão entrando. Ali ainda era uma coisa meio gospel, rhythm and blues, sabe? Tinha algumas coisas do WAP. No final dos anos 50 já tinha o termo soul, mas não tinha sido cravado. E a própria Motown, que é quem carrega esse gênero. Né? Se você vai pensar assim, qual safra de artistas melhor representa o conceito de soul music, né? É o pessoal da Motown e o pessoal da Stax, né? Mas a Motown é anterior da Stax, a Stax eu falo outro dia. Também é uma puta história. Mas ele tem essa sacada de chamar a própria gravadora, o nome Motown vem do apelido de Detroit, que é Motortown, então ele junta as duas palavras e cria esse nome Motown e The Sound of Young America, o som da América jovem. Então ele vende esse conceito de música feita para jovem, né? Uma coisa bem adolescente por definição. Numa época em que a adolescência ainda não era uma coisa, sabe, adolescência, inclusive vou falar em breve aí sobre esse assunto, provavelmente na semana que vem, que o conceito da adolescência é algo criado no final da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente como grupo de público-alvo, né, mas o próprio conceito que existe aí uma fase entre a infância e a vida adulta, que merece ser tratada como uma coisa diferente, isso vai se consolidando à medida em que os anos vão passando ali depois da Segunda Guerra Mundial. Custa lembrar também que o próprio conceito de infância é um conceito bem recente, né? É uma coisa que, sei lá, deve ter no máximo 200 anos. Que, sei lá, antigamente crianças eram vistas como pessoas pequenas, né? Então é isso, trabalho desde cedo. Está vivendo uma outra época agora. Mas o Berry Gordy tem essa puta sacada e começa a trabalhar com diferentes talentos, né? Ele vai descobrindo, ele chama inclusive o Smokey Robinson para ser sócio dele. Ele foi um dos primeiros artistas da Motown e um dos primeiros também que ele assinou em 1961 era o Marvin Gaye. E o Marvin Gaye, né? Hoje a gente sabe, né? Mas aquilo era uma revolução e tanto, né? Um cara com uma voz suave, maravilhosa e ao mesmo tempo totalmente impecável. Claro que a gente já tinha tido alguns exemplos ali anteriores, né? Você pensar no Sam Cooke ou no Nat King Cole, mas ele consegue encontrar exatamente uma intersecção entre esses dois, né? Ao mesmo tempo, o Sam Cooke tem uma coisa de se entregar completamente para a canção, enquanto o Nat King Cole é aquela coisa sofisticada ali, chique. E ele consegue, o Marvin Gaye acha um meio termo entre os dois, e ao mesmo tempo o Marvin Gaye é, cara, maravilhoso, né? Lindo, tipo, apresentado assim, de uma forma toda galã, né? Ele era ali aquela epítome do que a sociedade americana aceitava na época, né? Então, inclusive, isso tem a ver com a transformação que vai acontecendo com ele. Ele começa a fazer sucesso tardiamente, ele tem lá seus hits, mas ele alcança
seu sucesso, principalmente a partir de I Heard It Through the Grapevine e a partir dos duetos que ele fazia com a Tammy Terrell, né, que também são talvez os melhores momentos da Motown, né? A Motown tem grandes momentos, e os duetos do Marvin com a Tammy, tá? Tipo, são grandes momentos da história da música pop. Você conhece vários, assim. River Deep, Mountain High, não, Ain't No, isso aí é outra coisa, né? Deixa aí pra Tina Turner, eu falo depois dela. Ain't No Mountain High Enough. Essa música, né? Tem várias outras, né? Com certeza você conhece. Só que a Tammy descobre que tem um tumor do cérebro e morre no final dos anos 60. E o Marvin Gaye já está entrando numa bad pesada, assim. Ele já tinha passado por algumas situações em que ele estava inconformado com tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Toda aquela questão sobre direitos civis, né? A primeira vez que o racismo é questionado de fato nos Estados Unidos, não é simplesmente tipo, tem toda uma questão de sobre a questão da violência policial, né? Tudo isso que a gente está vendo até hoje tem um começo, claro que isso é muito anterior, né, aos anos 60, mas o que acontece nos anos 60 está sendo puxado até hoje, né? E ele presencia uma cena em que depois é um dia que vai ser conhecido como Bloody Thursday, né, Quinta Sangrenta, em que vários ativistas apanham pesado da polícia, ele acha aquilo muito deprê, e ao mesmo tempo ele começa a ter outras questões com... acho que tinha uma abelha aqui. Acho que eu tirei assim da mão. Eu acho que de repente eu até matei, coitado. Mas tinha sim. É o que eu falei, ainda bem que foi só isso. Ele também enfrenta questões com o imposto de renda. Ele, enfim, começa a questionar o próprio sucesso e ao mesmo tempo todo esse sistema da Motown era uma coisa que os próprios artistas não podiam interferir. Outro artista da Motown começa a questionar isso, que é o Stevie Wonder, né, que começa como um garoto prodígio, aos poucos começa a ver, cara, eu preciso produzir meus próprios discos. E ele e o Marvin Gaye entram nessas, cada um de um jeito diferente. O Marvin Gaye vai além, né? Ele deixa a barba crescer. Depois que a Tammy Terrell morre, ele lança um disco e resolve não fazer shows. Entra numa deprê braba. E aí começa a andar de moletom, sabe? É uma coisa completamente diferente com o estilo que ele fazia, né? E ao mesmo tempo falando, cara, não tem que falar de amor, eu tenho que falar de outras coisas. Tem outras paradas rolando aí que são muito mais urgentes. E ele chama o Berry Gordy, né, e compõe essa música, grava essa música, inclusive, meio a revelia do próprio Berry Gordy. Ele quer gravar uma canção de protesto e mais do que isso, fazer um disco de protesto. E o Berry Gordy ri dele, fala, cara, você está viajando, não faz o menor sentido, cara, ninguém vai entender um disco de protesto teu. Olha quem é você, vai fazer sua barba aí, cara, põe aí logo esse teu um terno e vamos voltar ao que a gente fazia. O Marvin Gaye não, nem a pau, cara. Tem mais coisa que a gente precisa fazer. Ele grava a faixa título desse disco e aí tem um acidente muito feliz que ele fala, cara, que foda isso. Que ele grava dois vocais diferentes e sem querer, quando vai mostrar pra ele, os produtores abrem os dois canais ao mesmo tempo, que tem dois vocais que ele gravou e cada hora ele gravou o vocal de um jeito. Então ele faz um dueto com ele mesmo, ele fala, quero assim. Não só quero assim, como eu quero um disco todo assim. E ele mostra pro Berry Gordy e o Berry Gordy fala, cara, que isso, bicho, que viagem, ninguém vai entender isso aí. E esse blá 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 no meio, e tem uma coisa, a Motown tinha uma coisa que era o controle de qualidade, eles falam, não, fala muito Baby Baby, esse negócio de Baby Baby tá caído. E o Berry Gordy fala que não, isso aí tem a ver com o... Como é que fala? Com o Dizzy Gillespie, saca? Esse sketch aí não tem nada a ver com o que se ouve hoje, está obsoleto. Ele resolve bancar e fala assim, não, então tá, então vamos lançar esse disco, né, esse single, se der certo, aí beleza. E claro, né, dá super certo, é um negócio que quando sai, é o single que mais vende na história da Motown. Chega aos número 2 das paradas de sucesso dos Estados Unidos em tipo uma semana. É uma coisa absurda, assim. Aí o Berry Gordy fala, tem que dar o braço a torcer. E aí topa. E aí o Marvin Gaye faz esse disco que
ao mesmo tempo tem uma coisa que já estava acontecendo, né, que ao mesmo tempo que o soul e tanto o rock estavam ficando mais pesado, inclusive pelo clima político da época, eles começam a criar outras variações disso, né, que é o heavy metal, ou o hard rock, eventualmente o punk, no caso do rock, e o funk, no caso do soul, né. E o Marvin Gaye fala assim, não, eu posso pesar, até tinha uns artistas da Motown que já estavam indo para esse lado, né, a transição do Temptations, né, o grupo vocal, para virar uma banda de funk é um negócio maravilhoso, uma história incrível. Outro dia eu conto aqui, infelizmente não tem um disco, né, que consegue isso, porque é muito uma história de single a single. Mas o Marvin Gaye vira e fala, cara, eu posso questionar um monte de coisa sem necessariamente ser agressivo. Então ele mistura uma coisa de orquestrar, saca? As músicas. Então, que era uma coisa que, tipo, o povo da Motown tava falando, meu, isso não vai dar certo. Então tem uma coisa de funk com soul, saca? Muita percussão, uma coisa que muda completamente o parâmetro que estava sendo usado na época e que, graças ao lançamento desse disco, que também tem uma coisa de intercalar as músicas umas com as outras, tem inclusive Mercy Mercy, The Ecology, que é a última música do lado A, que é a primeira vez que se fala em ecologia numa canção. Então, o cara ali condensou todas as preocupações ali do começo dos anos 70 num disco e conseguiu elevar aí tanto a própria carreira, né? A carreira do Marvin Gaye recomeça a partir disso, logo depois ele faz o Let's Get It On, que é um disco igualmente tão importante, né? Não é tão importante quanto o What's Going On, exatamente pelo What's Going On ter dado esse salto, né? Mas o Let's Get It On se reencontra e se reinventa de outra forma, outro dia eu falo disso aqui, e ao mesmo tempo abre isso para toda a música negra e para a música como um todo, né? Para a música pop, para além desse começo dos anos 70, né? Ele primeiro acaba influenciando diretamente todo mundo que fazia soul e funk, todo mundo fala assim, uou, saca? E aí, diferentes pessoas, né? James Brown, Sly and the Family Stone, todos os caras falam, peraí, ó. Esse cara fez uma coisa fora do comum, e depois isso vai tendo um impacto para a música pop como um todo, impacto que é sentido até hoje, né? Descasso, aço, aço. E assim encerro mais um Climatias de domingo. Estou cogitando trocar o domingo. Infelizmente tivemos poucas abelhas, né? Preciso até achar se tem essa abelha que sobrou, que apareceu aí. Estou caçando aqui, mas não vi ela não. Tomara que ela tenha saído voando. Mas estou cogitando trocar o sábado com o domingo. Deixar esse lado mais de reflexão e de falar sem parar para o domingo e deixar os discos para o sábado, para de repente pensar um programa de música de sábado, né? Não sei, ainda pensando. E amanhã tudo de novo.